A Web Rádio MAP passa a apresentar o programa Naturalmente, na comunicação de André Bahia. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, nossos amigos queridos de todos os planos, bem-vindos a mais um programa Natural e Mente. Eu sou André Bahia, agradeço a companhia de vocês, que por esses 50 e poucos minutos estaremos juntos falando de coisas bem interessantes hoje. Hoje nós vamos falar de uma personalidade muito querida. Nós já a abordamos anteriormente em um outro programa, mas não com a devida profundidade. Irmã Sheila, vamos falar da Irmã Sheila, que é a nossa personalidade espírita de hoje. Vamos dar continuidade à matéria que nós iniciamos semana passada, né? A parte toda que nós falamos das argilas, e a gente vai dar continuidade hoje falando da dolomita e falando do carvão. Vamos falar também, vamos ler, né, uma poesia, que é uma oração, na realidade, da Meimei, psicografada pelo Chico, né, na nossa coluna Poesia. Eu escolhi essa oração, que é chamada Oração do Poder, que ela me toca muito, e com certeza vai tocar o coração de vocês também, nesses momentos de tanta turbulência, tanta dificuldade que o nosso país, que o mundo, cheio de guerras, está passando, né? Essa transição planetária que é tão dita. Então essa oração, ela é um bálsamo para o nosso coração nesse momento. Vamos fazer a nossa oração inicial. Amado e bondoso Pai Celestial, gratidão por mais um dia, Senhor. Mãe Maria, Mestre Jesus, gratidão pela confiança de podermos falar em Teu nome e abordar assuntos tão diversos deste plano, aqui nesse programa, Senhor. Aos nossos mentores, de forma muito carinhosa e especial, o mentor desse programa, Mestre Bezerra de Menezes, que Tua falange esteja ao nosso redor, nos orientando, nos guiando com sabedoria para podermos usar as palavras necessárias ao entendimento de todos. A todos os irmãos aqui presentes, aos irmãos presentes material, fisicamente e espiritualmente nas casas de quem nos ouve nesse instante, pedimos que nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer sobre nós a luz do Pai, que é a luz que precisamos. E assim possamos ser boas ferramentas na obra do Cristo. E assim seja, graças a Deus. Pois é, eu vou iniciar falando uma frasezinha que ela é muito marcante da nossa querida irmã Sheila. Ela diz o seguinte: abençoa sempre. Abençoa a terra por onde passes, e a terra abençoará a tua passagem sempre. Sheila. Pois é, vamos falar um pouco de quem é Irmã Sheila, quem foi e quem é, nesse instante, Irmã Sheila. Irmã Sheila, a gente tem dois registros marcantes, né? Se existem outros, não se sabe, mas duas encarnações muito marcantes dela aqui na Terra. A primeira delas foi na França, no século XVI, né? E nessa existência francesa, ela se chamou Joana Francisca Prémiot. Ela foi nascida em Dijon, dia 28 de janeiro de 1572, e veio a desencarnar em Moulins a 13 de dezembro de 1641. Ela ficou muito conhecida porque ela foi canonizada como Santa Joana de Chantal
em 1767. Ela também era conhecida como Baronesa de Chantal, já que, né, aos 20 anos ela se casou com o Barão de Chantal. Ela perdeu o esposo muito cedo, né? E ela passou, desde então, a se dedicar às obras de caridade, né? A orações, às obras piedosas e os seus deveres como mãe, que ela teve 4 filhos. Dentre essas atividades piedosas que ela teve, né, uma delas ela fundou em 1604, juntamente com o bispo de Genebra, né, Francisco de Sales, em Anance, a Congregação da Visitação de Maria, onde ela dirigiu essa congregação como vamos chamar assim de Madre Superiora ou Superiora, né, em Paris por muitos anos, né. Em 1619, a Joana deixou esse cargo de superiora da ordem e voltou a Anense. Lembrando que foi em Anense que foi fundada essa congregação da Visitação de Maria. E ela retornou por quê? Em 13 de dezembro de 1641, ela veio a desencarnar. A outra encarnação dela conhecida, que é a mais recente, né? Ela aconteceu na Alemanha. A Alemanha, Primeira Guerra Mundial, o continente ele estava devastado, né? A Alemanha em guerra, né? E ela trabalhava em Berlim. E ela tinha algumas questões muito interessantes, né? Por isso que a gente dá o nome de Irmã Sheila. Ela era uma enfermeira, nessa última encarnação dela, ela era uma enfermeira. E ela era muito assim, muito dedicada. Eu acho que a palavra que mais resume Irmã Sheila é essa, ela era dedicada. Por quê? Ela, por vezes, isso aí em vários relatos, ela colocava o dever acima dela mesma, né? Ela tinha até um termo que usam para lembrar dela, que fala, ela via primeiro a dor, depois a criatura. Ou seja, ela não só enxergava aquele soldado, aquela pessoa machucada, mas aquele espírito que habitava aquela pessoa, né? Então ela entendia a dor daquela pessoa, independente de quem fosse a criatura, né? E aí, em um desses bombardeios que Berlim sofreu, ela veio a desencarnar aos 28 anos de idade, né? Ela veio a ressurgir no cenário, vamos dizer assim, nas esferas superiores da espiritualidade, como enfermeira do alto, né? Enfermeira dos céus, vamos chamar assim, e sempre com esse estilo de muita bondade, muita benevolência, muita doação, né? A gente tem relatos, gente, é muito legal isso, que tudo indica que Sheila teve algum tempo, após a sua reencarnação na Alemanha, ela vinculou-se a algumas falanges que atuavam em nome do Cristo, né, aqui no Brasil, né? E hoje, onde se encontra, o que faz Irmã Sheila? Ela atualmente trabalha na espiritualidade, né, junto com Caibar e Schutel. Só lembrando, né, eu já comentei sobre Caibar Schutel aqui no programa, nos programas anteriores, também bem en passant, mas só relembrando quem é ele. Ele é coordenador geral da colônia espiritual Alvorada Nova. Ele esteve encarnado de 1868 a 1938. Ele foi um importante médium e divulgador do espiritismo do Brasil. Ele tinha alguns apelidos, né? Ele rodou muito, então ele tinha alguns apelidos. Bandeirante do espiritismo. Lembrando quem é o bandeirante, né? O bandeirante é aquele desbravador,
né? Aquele que, a ponta de lança, aquele que chega primeiro, aquele que rompe primeiro. Então ele foi chamado de bandeirante do espiritismo, ele foi chamado de apóstolo de Matão e pai dos pobres. Ele nasceu aqui no Rio, né, no Rio de Janeiro, e viveu em várias cidades, sempre dedicado às causas do espiritismo, né, inclusive tendo alguns livros escritos por ele, né, sobre o tema do espiritismo. Então, retornando à irmã Sheila hoje trabalha com Caibar na colônia espiritual Alvorada Nova, né, e hoje ela tem a função de ser a coordenadora do Conselho da Casa de Repouso. Esse conselho, ela tem, né, a coordenação de 14 equipes que se reúnem de tempo em tempo, né, para poder discutir os assuntos pertinentes e sempre lembrando que são, como o nome diz, né, Casa de Repouso, Conselho da Casa de Repouso, sempre ligados às causas de ordem, vamos dizer assim, a enfermeira que ela nunca deixou de ser, né, e ao visto, por muito tempo ainda há de continuar sendo, né, e hoje ela trabalha numa coordenação muito importante. A gente, falando um pouco dela aqui, né, agindo como espírito aqui na Terra, a gente tem, uns programas atrás, eu falei sobre o Peixotinho, o médio Peixotinho, né? E nesse programa que eu falei um pouco da irmã Sheila, ela em 1948, uma das primeiras materializações, ela tinha essa característica, uma das primeiras, ela se materializava, ela realmente se tornava visível. Foi com o Peixotinho, né? Em uma das reuniões desse médium, em 1948. Aí ela apareceu como aquela loira com tranças, um olhar, uma cútis muito clarinha, loira, um ar muito, muito tranquilo, né? E ali foi uma das primeiras aparições dela. Outra que me marcou bem foi uma aparição que aconteceu em Belo Horizonte, né? Estavam numa reunião de tratamento de uma chamada Dona Ló, né? Que na realidade era Ló Barros Soares, esposa de Jair Soares, né? E no silêncio da escuridão aparece uma mulher vestida de tecidos de luz. Olha o relato, que lindo. E esse relato, ele está no livro do R.A. Ranieri, Materializações Luminosas. E tem esse relato. Ela se apresenta nessa reunião, né, na casa da Dona Ló, vestida de tecidos de luz e ostentando 2 belas tranças. Era Sheila. Nas mãos trazia um aparelho semelhante a uma pedra verde claro, dizendo tratar-se de um emissor de radioatividade ainda desconhecido na Terra. Fez aplicações em Dona Ló e depois de alguns minutos, ao terminar, ela proferiu palavras maravilhosas, palavras lindas na pregação do Evangelho, sempre com aquela voz de sotaque alemão de mulher, né? A gente vê que em vários grupos espíritas, a gente vê a manifestação, né, dela como guia, e sempre, gente, na assistência à saúde, né? Aquilo que eu falei antes. Ela é uma enfermeira inata, né? Então sempre ela está naquelas causas, e sempre ela, muito interessante que em todos os relatos, ela sempre se apresenta trazendo algum objeto, um determinado objeto, ou deixando um determinado objeto, ou usando um determinado objeto em algum tratamento. Então isso é muito interessante, é uma característica da irmã Sheila. E aí a gente vê no livro do Chico, né, na realidade é um livro do Roque Jacinto, falando do Chico, né? O nome do livro, Chico Xavier, 40 anos no mundo da mediunidade. E aí a gente vê 2 depoimentos muito interessantes nesse livro.
O primeiro foi que eles estavam... o Chico estava trabalhando, né, em uma das sessões e daí a pouco alguma coisa parece que foi arremessada, né? E aí, sem muita violência, mas alguma coisa foi arremessada. E aí um dos médicos que estava diz assim, Jô, Sheila lhe deu um presente. Aí o pessoal olha ao redor, né? E aparece um caramujo, gente, esse caramujo do mar. Só que é o seguinte, eles estavam a centenas de quilômetros de qualquer local que tivesse mar, né? E quando eles pegam esse caramujo, eles veem que o caramujo ele estava frio, ele estava com água salgada e com resquícios de areia marinha, né? E muito interessante é que quando pegou, a gente via que esse caramujo, ele tinha cores assim muito lindas, muito belas, e que Sheila os presenteou naquele momento com este elemento, usando a mediunidade do Chico, né? Muito, muito, muito legal. Aqui ainda fala, ó, o caramujo que o espírito apertava, tá. É que eles estavam tão longe do mar e estavam num lugar tão seco que o sol rachava o chão, como o mineiro diz, né? E apareceu esse caramujo. Ou seja, Sheila mostrou fisicamente que estava ali, né? E interessante que nessa mesma sessão, como era uma sessão bem reservada, né? Eles estavam tratando de uma determinada pessoa, tinha um visitante, que era uma pessoa, que era um suíço, que estava presente ali. Insistência da família, acabaram que deixaram ele participar desta reunião. E é interessante que Sheila fala assim, ao nosso amigo visitante, vou contemplar-lhe com o cheiro do perfume que a sua mamãezinha utilizava. E aí foi muito interessante que na hora essa pessoa ela veio à memória e sentiu o cheiro do perfume que a mãe usava enquanto encarnada, né? Então, reparemos, Sheila sempre tem aquela coisa da matéria. Ela se manifesta de forma visual, ela sempre tem algum elemento que ela deixa, e ela tem uma assinatura marcante, que são cheiros, o cheiro que ela tem de perfumes de flores, que é característico dela. Sempre que ela se manifesta, talvez, vamos ficar ligado que às vezes, isso já aconteceu algumas vezes, eu já senti em reuniões que a gente faz, um cheiro de rosas muito bacana. Quem sabe não é Sheila que está ali nos contemplando, né? nos auxiliando. E sempre em reuniões que têm a ver com questão de saúde, né? Muito bacana isso, muito legal mesmo. Uma outra manifestação bem registrada de Sheila foi Chico também, em uma sessão, né? Ele estava com outras pessoas, isso na presença de Bissoli, Gonçalves, Isaura e outros médiuns que estavam trabalhando com o Chico, na casa de André. Quem seria esse André, né? O Chico, ele entra em transe e em determinado momento ele vai para o quarto do casal e, nesse instante, se incorporifica, né? Uma loira, de novo, com tranças, a cutis clara, Sheila. Outra vez ela se manifesta. Como o Chico não estava no recinto,
O Bissoli foi e iniciou a conversa, né? Aí ele iniciou o diálogo muito interessante, que ele fala assim, eu me sinto mal. Aí Sheila fala assim, você, Bissoli, você come muita manteiga. Interessantíssimo isso, gente. Você tem comido muita manteiga. E fala assim, eu vou te fazer uma radiografia em você. Aí ele levanta a camisa, o Bissoli, né? Levanta a camisa, Sheila impõe as mãos. E naquele instante, é como se fosse de forma digital, né? Aparecesse isso no relato, tá? Aparecesse uma tela onde via-se as entranhas, né? Sendo do estômago e tudo mais ali sendo fotografado, vamos dizer assim, né? E aí ela fala assim, agora vou levar a radiografia ao plano espiritual para que os irmãos estudem e lhe preparem um remédio. Olha Sheila de novo com manifestação de coisa assim palpável, vamos dizer assim, né? Porque palpável não é só necessariamente que a gente consegue pegar, que a gente consegue enxergar. Ela faz com que a nossa mente passe a falar, opa, aquilo ali é real, né? Não só se eu estiver pegando o vento bate, a gente não está vendo o vento, mas a gente sabe que ele é real. Da mesma forma, quando apresenta-se uma tela que você vê as entranhas, o estômago de um irmão, e quando ela termina, aquilo some, eles viram tanto que relataram. Muito interessante. E ela fala, vou levar, e agora, quando os irmãos prepararem, vão lhe preparar um remédio. Essa foi Sheila, gente. Esta é Sheila. Uma trabalhadora assídua da obra do Cristo, uma mensageira quando fala lá no início, né, que ela, se não me engano, na casa da Dona Ló, ela se apresenta com a pedra verde claro e fala que aquilo é um emissor radioativo que ainda não é conhecido na Terra. Olha que interessante. Olha quanta coisa os planos mais elevados têm para a gente. Ou nos ensinar para usarmos aqui ainda em Gaia, ou para termos acesso à medida que nós formos nos elevando, né? E aí relembrando aquele dizer que ela fala sempre, né? Abençoa sempre, abençoa a terra por onde passes, e a terra abençoará a tua passagem sempre. Ou seja, é a lei do retorno, né? Então abençoa com intenção, abençoa o teu caminho, tudo que se apresenta no teu caminho, que em contrapartida você pode ter certeza que a lei do retorno, ela não é uma lei à toa, né? É isso, esta foi nossa querida irmã Sheila. Agora nós vamos falar da terapia que a gente começou na semana anterior, né? Lembrando que o programa, a gente trata esse programa como se fosse uma revista digital, uma revista radiofônica, televisiva, onde a gente aborda vários assuntos, e uma das âncoras do programa é exatamente falar das várias terapias alternativas que existem, né? E terapias que se apresentam como terapias complementares aos tratamentos já existentes, né? Os tratamentos padrão. E a gente começou a falar da geoterapia semana passada. Nós falamos das argilas, né? E eu comentei que iríamos abordar outros como a geoterapia, só relembrando, né? A palavra geo deriva do grego ge, que é terra, e terapia, que é tratamento, né? Então, são tratamentos, a geoterapia é um daqueles tratamentos que leva como base a natureza, né? O que Papai do Céu deixou para a gente, para que possamos lançar mão. E isso, a geoterapia, no caso, ela tem milhares de anos.
né? A gente vê que lá na Grécia, em Roma, na Índia, na China, no Egito, muito tempo antes de Cristo, a geoterapia já era utilizada, né? A gente falou da argila no programa passado, das várias tipos de argila, né? E aí a gente vê o quanto tempo que isso é usado, né? O quanto tempo é sempre importante, gente, a gente alertar, né? Sejam as argilas, seja a dolomita e o carvão que nós vamos falar hoje, você precisa sempre, antes de fazer uso, saber da procedência. É o que eu sempre falo com relação aos fitoterápicos e fitopreparados também. Você tem que saber a origem, né? Você tem que saber a procedência. Porque, por exemplo, se você usar uma argila que ela estiver contaminada, vai ser um efeito contrário. Ao contrário de você limpar tua pele, por exemplo, tentar criar um aspecto de desinflamação, vai acontecer exatamente o contrário. Você vai estar se contaminando. Você imagina, você tomar um carvão vegetal, carvão ativado, e a procedência dele for duvidosa. Ao contrário de desintoxicar, vai te intoxicar. Então, sempre, qualquer terapia, você precisa estar sendo acompanhada por um profissional responsável, né? E que os materiais, tanto as matérias-primas, por exemplo, uma argila, ser uma argila de procedência, quanto as ferramentas que você vai utilizar também tem que ser ferramentas que não vão gerar contaminação, né? Então, falando um pouquinho... Opa, cadê? Falando um pouquinho dos vários aspectos que a geoterapia trata, né? Desintoxicação. Ela tira metais pesados, elimina toxinas e metais pesados do organismo. Reduz inflamação, né? Seja por lesões, por infecções ou por doenças crônicas. Melhora a circulação sanguínea. Reduz as medidas, ou seja, a depender de como ela é utilizada, ajuda a reduzir medidas e tratamento de celulite e flacidez, né? Então, quantas máscaras a gente não vê aí, máscaras, sejam máscaras faciais ou máscaras corporais, exatamente para essa questão de celulite e flacidez. Cicatrização das feridas, né? Acelera a cicatrização e também previne as infecções de cortes e queimaduras. Aí que eu falo, uma ferida exposta, aí você vai fazer ali, seja um cataplasma, seja uma compressa, com um barro, né? Uma argila, ele está contaminado. O que vai acontecer? Vai acontecer efeito contrário, né? Os vários cuidados com a pele, acne, oleosidade, tira manchas, rejuvenescimento também, e clareamento também. Todas essas... E aí, falando especificamente das argilas, cada uma delas tem um atributo. Vamos dar uma olhadinha lá no último programa, que tem lá a relação de todas essas argilas e cada uma, para qual a atribuição de cada uma, né? E também a saúde capilar, diminui a oleosidade do couro cabeludo, ajuda na remoção das caspas e da redução da queda de cabelo, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre a dolomita. Dolomita, ela é um mineral composto principalmente por carbonato de cálcio e de magnésio, né? A gente encontra em abundância, tem dolomita em vários locais, seja na forma das rochas sedimentares ou metamórficas. Então, tem muita dolomita. Tem dolomita e ela tem uma variação de cor, né? Ela varia do incolor, né? Daquele bem transparente ao branco,
né? Então a dolomita ela tem uma variação muito grande. Então, às vezes a pessoa fala assim, essa dolomita não é original. Não, ela tem a variação. Por isso que a fonte, né, de onde você está comprando, ela ela é de extrema importância. Aproveitando para agradecer a Helenice Santos, ela está acompanhando a gente pelo YouTube. Obrigado, Helenice. Obrigado a todos, na realidade, que estão nos acompanhando, né? Voltando, a dolomita ela tem diversas aplicações, gente. Ela tem inúmeras aplicações que elas, seja na indústria, na agricultura e principalmente nos tratamentos de saúde e beleza. Ela é alcalinizante, ela é anti-inflamatória e analgésica. E pode ser utilizada em pó ou em preparações farmacêuticas, né? E nos comércios, cosméticas. Algumas grandes características dela. Problemas que ela auxilia. Problemas ósseos e articulares, né? Devido à presença de cálcio e magnésio, a dolomita contribui para a saúde dos ossos e das articulações, auxiliando na prevenção e no tratamento de doenças como a osteoporose, artrite e artrose. Dores musculares. As propriedades analgésicas da dolomita ajudam a aliviar as dores musculares, câimbras e também favorece o relaxamento muscular. Acidez estomacal e problemas digestivos. A dolomita age como um antiácido natural, aliviando a azia, a acidez estomacal perdão, e auxiliando na digestão. Saúde dos cabelos. Ela é utilizada como máscara saúde da pele e dos cabelos. Como máscara facial, devido às propriedades anti-inflamatórias que a gente falou antes, e cicatrizantes. E ajudam principalmente na questão da acne, da dermatite, da psoríase e também, como eu disse, na questão dos cabelos, na queda de cabelo, né? Fazer a máscara capilar. Mas interessante que como ela tem ação anti-inflamatória e cicatrizante, quando você faz uma máscara de dolomita e outro dia uma pessoa me comentou lá na minha loja, falou assim, seu André, eu fiz uma máscara chamada máscara de diamante. Aí eu falei, legal, pergunta, depois tenta ver o que é que tem nessa máscara de diamante. Aí depois ela voltou, tem a tal da dolomita. Pagou uma grana, porque, claro, tem toda uma estrutura e tal, para fazer a máscara de dolomita. Dolomita custa R$4, 100 gramas que você faz 5 máscaras. Então, é legal pesquisar, porque coisas que você pode estar fazendo em casa, sempre importante, quando você faz uma máscara de dolomita, cuidado com as pálpebras, né? Com a parte toda mais sensível dos olhos, da boca. Máscara é feita em área livre, né? Por quê? Porque pode gerar efeito contrário. E toda vez que você for usar, muita atenção nisso, gente. Ou uma argila, ou um carvão ativado, ou uma dolomita, fazer o teste de pele. Coloca na tua pele, deixa ali por meia hora. Se houver qualquer reação inflamatória ali, ficar vermelho, qualquer coisa, não faça uso. Daí a necessidade de você, quando for fazer o uso, ter um profissional te auxiliando, tá? E a dolomita também ela é utilizada para clareamento dos dentes, né? Ela tira, várias, assim, não é comum, mas se você pesquisar na internet, existem pastas de dentifrício, né? O pasta de dente, como o pessoal chama, que na composição tem ou
a dolomita ou o carvão, porque ajuda a fazer a limpeza e o clareamento dos dentes. Tudo bem, eu falei para que ela ajuda, mas como ela deve ser administrada, né? Por exemplo, como a suplementação, que eu falei que ela é boa, ela é fonte de cálcio e de magnésio, né? Para saúde óssea, para saúde muscular, nervosa e cardiovascular. Você pode ingerir cápsulas de dolomita, mas sob prescrição, tá? Não pode sair tomando dolomita de qualquer forma. Como máscara facial, o nome mesmo disse, né? É aquela pasta que a gente passa no rosto. Você pode usar como um banho relaxante, né? Adicionar dolomita em pó na água de banho e fazer o banho, porque ela é um mineral e nossa pele contém mineral também. Ela dentro da nossa pele. Gente, não vamos esquecer nunca. Nós somos seres criados à base de carbono, né? A Terra, o planeta Terra e tudo que habita nele é base de carbono. Então, nossa pele também, nosso organismo é mineral e muito mineral que tem. A gente vê, os nossos ossos é cálcio, né? Então, a gente tem que estar ligado nessa questão dessa recomposição. E o banho é uma forma legal, um banho relaxante com dolomita. Para a questão das dores e inflamações, aplicação de dolomita em forma de pasta na área utilizada. Semana passada, no último programa, eu falei sobre o que eu costumo fazer. Quando eu sinto que meu fígado está meio... Poxa, eu comi uma feijoadinha, não bateu bem, não está legal. O que eu faço? Eu faço uma pasta, nesse caso, eu uso barro, né? Eu uso argila. E coloco no local. E deixo até ela secar e quase tornar pó de novo. E aí ela puxa, vamos dizer assim, né? Ela puxa a inflamação ou aquilo tóxico que está me afligindo ali. Como pasta dental, a gente já explicou também, né? Uma questão interessante da dolomita, gente, que a dolomita, quando você pega na dolomita, é como se fosse um pó de mármore, né? Por quê? Os componentes dela já dizem que ela ali né? Só que quando ela dissolve quase que toda na água. Então, procedência e fabricação. De onde está vindo ela e qual é o fabricante daquela dolomita que no caso não é o fabricante, né? Quem está recolhendo está comercializando aquela dolomita. Do mesmo jeito, para a tua argila. E agora, por o que a gente vai falar, que é o carvão. A gente, quando lembra de carvão, a primeira coisa que a gente pensa é no carvão de churrasco, né? Mas o carvão, ele é principalmente na composição química dele, o carbono. E aí, ele é formado de algumas formas, né? De algumas maneiras. A partir da decomposição de material orgânico, né? Como madeira, resto de vegetal, enfim. E aí ela é submetida a condições muito específicas de calor e pressão ao longo do tempo. Então, aquelas minas, porque a gente às vezes pensa que o carvão só é aquele carvão que é tirado nos fornos quando coloca uma madeira lá dentro, coloca a árvore e transforma em carvão. Não, tem o carvão natural, que a decomposição de material orgânico ali, de madeira, de resto de vegetal, ao longo do tempo, camadas vão acontecendo, vai havendo uma pressão, e é interessante que o pessoal fala, né? A diferença do carvão para o diamante é um elozinho, assim, uma coisinha, porque ambos foram criados sob muita pressão, pressão embaixo da terra, né? E aí entra aquilo que eu falei, quando a gente já pensa logo no carvão de churrasco, né? Existem tipos diferentes de carvão.
carvão vegetal, que é esse carvão que é, né, o mineral e o carvão ativado. Sendo, gente, que este último aí, o carvão ativado, ele é o que é mais usado para finalidade terapêutica. O carvão ativado, daí o nome carvão ativado, ele é produzido através de 2 tipos de processo. Ou um processo de ativação química, ou um processo de ativação térmica, calor, aí ele fica ativado, né? E aí com isso aumenta o nível de porosidade dele e com isso aumenta também sua capacidade de absorção, porque o carvão na realidade é isso, gente. O carvão, ele tem como grande poder dele o poder de absorver metais pesados, absorver agentes contaminantes e das impurezas. Exatamente isso. Um segundo tratamento interessante que ele ajuda o desconforto dos gases, da questão dos gases e ele pode ajudar a diminuir aquele desconforto abdominal, né? Por quê? Porque exatamente ele absorve as substâncias que causam a fermentação e a produção desses gases no intestino. De novo, o que ele é? Ele é um grande imã de toxinas. Esta é a grande função do carvão. Ele também, como a dolomita, na parte de remover e absorver manchas impurezas dos dentes, né? Ele pode ser usado como clareamento dental. A gente vê que filtros, né? Esse filtro é a base de quê? De carvão ativado. Filtro de água. De novo, porque ele retém sobremaneira as toxinas, né? E as impurezas. Tanto nos filtros de água como de ar, né? E cuidados com a pele. Também máscaras faciais ajudam a absorver e remover as impurezas da pele, oleosidade, diminui a questão de células mortas, né? E contribui para prevenção, e aí é legal, de cravos e de espinhas. Vai tirar a oleosidade, vai tirar a sujeira, né? Outra coisa interessante, da mesma forma que eu falei da dolomita, eu vou relembrar a forma de aplicar. Tudo bem, ela é legal, ele ajuda nos gases, na questão gastrointestinal, ele ajuda na desintoxicação, mas que jeito que a gente pode usar ele, né? Para desintoxicação, a gente fazer o uso, e aí eu vou falar uma coisa que eu faço, né? Uma vez por ano, eu compro uma cápsula, um potinho de cápsula de carvão vegetal, de carvão ativado, e faço o uso. Do mesmo jeito que eu tomo remédio, uma medicação para a questão de verminose, né? Então, é uma questão preventiva. Porque sempre, com as alimentações que a gente faz, gente, impurezas, a gente está tomando química ali o tempo todo, conservantes, uma coisa que fala-se pouco, todo mundo fala muito do sódio, todo mundo fala muito do açúcar, todo mundo fala muito da química que tem nos alimentos embutidos, mas esquece dos antiumectantes. Quando você pega uma farinha, vou fazer um bolo, você pega uma farinha e vê aquela farinha soltinha, gente, uma farinha in natura, se você deixar ela vira uma pedra. O que evita dela virar aquela pedra? São os agentes anti-umectantes, para não deixar reter umidade e aglutinar. Isso, você imagina isso dentro do organismo da gente, né? Então, um dos efeitos para desintoxicação do carvão ativado é você fazer o uso de comprimidos, cápsulas, né? Sempre conforme a orientação médica. Por quê? Ele ajuda tanto na questão de uma intoxicação aguda, como uma desintoxicação
não digo nem preventiva, que é a que eu faço. Uma vez por ano eu faço uso. O tratamento dos gases também é através de comprimidos, né? O clareamento dental, você pode tanto já comprar a pasta de dente com o carvão ativado já na composição, como pode também encostar a pasta de dente e fazer a escovação. Gente, entenda bem, essa escovação você pode fazer no máximo 1 ou 2 vezes por semana. Porque se você fizer todos os dias, você corre o risco de tirar o esmalte do seu dente. É aquilo. Eu quero meu dente muito claro. Então, faça uma higiene, uma escovação diária perfeita. Mas para o uso eu bebo muito café ou eu fumo. Faça o uso, mas não faça de forma excessiva, que isso aí dá problema, né? Cuidados com a pele, a mesma coisa, é fazer a máscara, só que alertando também, no máximo, eu indico 1 vez por semana, mas no máximo 2 vezes por semana. E esse é o nosso carvão ativado. Então, falamos da dolomita, né? E do carvão como um todo, mas de forma muito específica do carvão ativado. Agora eu vou chegando, a gente está encaminhando para o nosso final. Eu vou fazer uma leitura que ela é de uma oração chamada Oração do Poder. Essa é uma oração ditada por Meimei, nossa querida Meimei, e psicografada pelo Chico. Ela diz o seguinte: Deus de toda força e poder, dai-me hoje a esperança do teu amor e a certeza que estás comigo. Peço ajuda e proteção nessa hora tão difícil de minha vida. Preciso da tua assistência, do teu amor e também da tua misericórdia. Tire de mim o medo, tire de mim a dúvida, esclarecendo o meu espírito abatido com a luz que iluminou o teu divino Filho Jesus quando aqui na terra esteve. Que eu possa perceber toda a tua grandeza, a tua presença em mim, soprando o teu espírito dentro de mim, para que eu me sinta fortalecido com a tua presença em minha vida, hora por hora, minuto por minuto. Que eu sinta o teu espírito e a tua voz ao meu redor, em minhas decisões, e que, no decorrer desse dia, eu sinta o teu maravilhoso poder pela oração. E com esse poder, espero pelos milagres que podes realizar em meus problemas. Não deixes e nem me abandones, para que eu não caia no desespero e nem perca a fé que eu tenho em ti. Pai, não me deixes cair. Levantai o seu espírito Levantai o meu espírito quando me encontrares abatido. Entrego-te nesta vida, a minha vida e a vida da minha família. Curai-me das minhas moléstias, ainda que seja por milagre. Obrigado, Mestre. Obrigado, meu Senhor, meu irmão e meu amigo. Seis que vais dar a solução de que tanto preciso e também desejo. Que assim seja. Com esta oração tão profunda, a gente encerra o programa de hoje, pela graça de Deus, dando graças a Deus por mais esses minutos que tivemos aqui, convidando vocês a conhecer e a divulgar tudo que a gente tem na nossa TV e na nossa web rádio do MAP. Basta pesquisar, seja no YouTube, seja no Google, Rádio MAP ou TV MAP.
sempre movimento de amor ao próximo. E aí a gente tem muita coisa bacana, muita coisa de luz para poder divulgar, tá bom? Então, assim, com o coração repleto de carinho e gratidão a todos, desejo um resto de dia abençoado para vocês. Paz e bem a todos. A Web Rádio MAP apresentou o programa Naturalmente, na comunicação de André Bahia.